Alô, som testando, boa noite. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tudo ok aqui? Maravilha. E aí, pessoal? Boa noite, mineiros. Boa noite, região. Como é que vocês estão? Vamos pedir aqui um ok no chat, pessoal que está aqui ao Vamos. vivo com a gente. E quem já está ao vivo, por gentileza, coloque aí se vocês nos ouvem bem, se vocês estão nos vendo bem. Só para a gente regular aqui o áudio e vídeo para a gente começar nosso conteúdo de hoje para vocês. E hoje o nosso conteúdo é muito interessante, né? Vai gerar várias perguntas, eu acredito que vai, viu, João? Mas o Massa. assunto hoje, Eu espero que tenhamos muitas perguntas aqui. Vamos lá. Boa noite, Fagundes, ok, Henrique, maravilha, o Marcos, o Vitor, o Macedo. Vamos lá, todo mundo, galera. Boa noite, Guilherme. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite para todo mundo aí que está entrando, que está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Áudio ok, vídeo ok. Estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre franquias. Depois eu vou me apresentar com mais calma, vou contar para vocês, mas antes de tudo, Jussi, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela abertura aí do espaço, muito obrigado pela sim, em nome do André, em seu nome, eu agradeço demais esse espaço que vocês estão proporcionando para o pessoal daí da região entender um pouquinho mais de franquias e me convidar para esse bate-papo. E também, lógico, agradecer o pessoal do marketing, né? Você viu as artes lindas que o pessoal postou, o pessoal me lindas. mandou. Parabéns É, para a e foi, galera do marketing. foi o Guilherme que está aí na live já, né? O Guilherme já está nos acompanhando, ele faz parte do marketing da associação, né? E Boa, ele que é Guilherme, boa. responsável do nosso marketing. Show de bola, parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Então, queria agradecer realmente de verdade. Espero que o bate-papo seja muito legal para vocês. Tô vendo poucas mulheres aqui, hein, Jussi? Acho que essas mulheres estão muito tímidas. Vamos colocar um desafio aqui para as meninas que estão aqui ao vivo com a gente, para chamar pelo menos mais 3, 5 amigas aí, para falar, gente, vamos assistir, somos a maioria, vamos fazer acontecer. Porque, É, e durante a live, né? Eu postei um link aí, durante a live, nós teremos surpresa, né? Eu vou deixar pro boa. João contar para vocês a surpresa, pessoal. Mas Pessoal, então, até para, desculpa pode te falar. interromper, Júcia, só para explicar para o pessoal, Júcia, se você conseguir colar de novo o link e clicar em cima do link para fixar o comentário, o link vai ficar aqui embaixinho no chat durante todo o papo. E aí o pessoal não perde o link, porque o link já foi lá para cima. Se você puder, então, é só colar ele de novo e aí clica em cima dele para você fixá-lo aqui embaixo para ninguém perder o link, porque esse link aqui, pessoal, boa, tá fixado. Prontinho, Link fixado. fixado para vocês. Vou contar para vocês o que é esse link aqui. Preste atenção. Não precisem clicar agora, não precisem fazer nada agora. Salvem o link aí, depois vocês vão lá. Porque é uma lista de presença que quem preencher esta lista de presença vai ganhar um dos meus 3 livros. Eu vou dar de presente para quem estiver aqui ao vivo com a gente, como uma forma de recompensá-los, como uma forma de agradecê-los por estarem aqui ao vivo com a gente. Clica no link depois para você preencher a lista de presença. Quem preencher ganha o livro. Só para contar rapidinho para vocês que livros são esses. Eu sou especialista em franquias, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Mas, ó, o meu primeiro livro, As Maiores Mentiras sobre Franquias, vocês vão ver aí. E eu vou dar o livro em PDF. Se você quiser ganhar o primeiro livro, é só preencher a lista de presença que está no link aqui. Segundo livro, As 12 Cagadas Mais Comuns Antes de Franquear uma Empresa. Reuni 10 anos de experiência aqui, já vi coisas dando errada por aí. Para você, se quem quiser ganhar o segundo livro, link da lista de presença aqui. Ou quem quiser ainda comprar uma franquia, às vezes temos pessoas aqui que queiram comprar franquia, as 15 análises obrigatórias antes de comprar uma franquia. Compartilho também o meu método 15A, são 15 passos aqui para você fazer. Também você tem o direito, quem preencher a lista de presença, de escolher um dos 3 livros para você ganhar. Beleza? E aí depois a minha equipe pega os e-mails e a gente manda os livros digitalizados aí para vocês em PDF. Obrigado, Ju. Se deixar, eu vou falar sozinho aqui, mas vou deixar a palavra aí com você. Tá bom. Boa noite a todos.
Para quem não me conhece, eu sou a Juscemara, sou a farmacêutica da Farmaceuquimia, né, e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Mineiros. Estou aqui representando o nosso presidente, né, o André Dotto, mas hoje essa live é exclusiva, não é exclusiva, né? Ele faz parte de um projeto, né, de um projeto Mulheres que Fazem Acontecer, né? Que são várias empresárias que fazem parte desse grupo. Só que nós abrimos, o assunto é tão interessante que nós abrimos em formato de live para todos participarem. Indiferente que seja somente o público feminino, né? Mas que sejam todos, feminino, masculino, quem interessar pelo assunto. O João, vou contar para vocês uma coisinha. O João foi uma pessoa assim, que nós conhecemos há quase 2 anos, não é, João? Que a gente Quase isso, né? tá Quase isso. trabalhando, né? Acho que um João. ano oficialmente vai fazer agora, no finalzinho do ano. E eu conheci essa pessoa maravilhosa, né? Que eu acabo aprendendo muito com ele. O João, certo? Ele tem um currículo, gente, que eu nem vou ler para vocês, vou deixar ele se apresentar, porque se eu começar a ler o currículo dele, eu vou passar aqui, ó, um tempo, né? E eu vou deixar ele resumir o currículo dele, contar um pouquinho para vocês da história do João, né? E vocês vão ficar surpreendidos com o conhecimento que tem essa pessoa. Então, João, conta para nós aí um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho do seu currículo. Legal, maravilha. Obrigado pelo espaço mais uma vez e parabéns pela associação, pelo projeto Mulheres que Fazem Acontecer. Eu me inteirei um pouquinho do projeto. Meninas, mulheres, homens, todos nós temos obrigação de conhecer esse projeto, porque independente de puxar sardinha para o lado das mulheres, é um projeto importante, é um projeto que merece destaque, merece reconhecimento de todos. Não só das mulheres, mas de todos, beleza? Então, vou continuar aqui, Jus, falando do desafio aqui para as mulheres que estão na live, para convidarem as amigas. A gente precisa encher de mulheres isso daqui hoje. Vamos ver se vocês são engajadas mesmo, hein? Então fica o desafio aqui. Lógico que os homens também, né? Clica aí, manda para um amigo dois que tem negócio aí, que quer entender um pouco mais de franquia. Vamos falar de franquia aqui hoje, vou explicar para vocês um pouco desse mercado. Mas como que eu cheguei no mercado de franquias? Contando para vocês rapidinho, eu sou publicitário de formação, fiz publicidade e propaganda, com ênfase em marketing, adorei esse negócio de marketing. Aí depois eu fui para a especialização realmente em pós-graduação, fiz MBA em marketing, trabalhei 6 anos, quase 7 anos, em agências de publicidade, atendi mais de 300 empresas em segmentos dos mais diversos possíveis, lidando com comunicação, lidando com marketing, e nós também atendemos em algumas franquias durante essa minha trajetória, nós atendemos algumas franquias na parte de marketing. Nós fazíamos toda a parte de manuais de marketing, manuais de marca, atendíamos as campanhas, nós chegamos a atender mais de 90 unidades da Wizard, que é uma grande rede de escolas de inglês. Aqui na nossa região, cuidamos de mais de 90 lojas da Wizard, fazíamos ativação de ponto de venda, promoção de vendas, sorteio de viagens, prêmios, e eu ganhei um know-how muito bacana ao longo da minha trajetória em agência de publicidade, sempre namorando o mercado de franquias em algum ponto. Então eu sempre tive um namoro, uma paquera com o mercado de franquias, quando eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma franqueadora. Muito importante para quem não conhece o mercado de franquias, às vezes a gente vê lá, né, Jus? Cacau Show, Chili Beans, McDonald's, Burger King, a gente conhece algumas aí de cabeça, a gente sabe que são franquia, mas a gente não sabe o que acontece por detrás dos bastidores. As empresas franqueadoras, que são as empresas que vendem franquias, que transformaram um dia seus negócios em franquias e saíram oferecendo no mercado. E eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma, como consultor de expansão. Eu nunca tinha vendido franquias na minha vida, pessoal. No meu primeiro ano de vendedor de franquias, bom, eu aceitei o desafio, né? Apesar de ter aquele frio na barriga, eu encarei e falei, não, beleza, vamos ver se eu consigo fazer esse negócio dar certo. E no meu primeiro ano de vendedor de franquias, fiz 71 contratos. Eu não era o melhor da minha turma, mas eu vendi 71 franquias no meu primeiro ano de vendedor de franquias. Era uma holding grande, uma holding brasileira, uma empresa brasileira com 3 redes de franquias. Eu vendi as 3 marcas e essas 3 marcas se espalharam aí por 6 países na América Latina. Obviamente que eu não estava lá sozinho, tinha um batalhão, eram mais de 100 colaboradores nessa holding. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing de outra holding. Na época, essa outra empresa
franqueadora. Ela tinha 5 redes de franquias que tinham mais de 1.500 franqueados. E aí eu juntei o útil com o agradável, Justo. Juntei o marketing com o franchising, que o bichinho do franchising me picou, coçou, eu gostei da coceirinha, falei, eu quero juntar essas duas coisas agora. E aí, tive a felicidade de ser um coautor de uma das maiores campanhas de matrículas da holding, uma holding de educação, 5 redes de escolas. Na época eles já eram a maior do Brasil, depois eles incorporaram mais marcas, hoje é a maior holding do mundo de ensino profissionalizante, e eu tive a felicidade de ser coautor de uma das maiores campanhas de matrículas que eles fizeram. Na época a gente fez uma parceria com a Sony, sabe a Sony, que faz televisão, que faz o PlayStation. A gente fez uma parceria com a Sony e com a Jeep, o de carros mesmo. A Jeep estava lançando o Renegade, estava se reerguendo no Brasil. E a gente fez uma campanha em parceria com essas duas marcas. A gente arrecadou mais de 1,5 milhão de leads para os franqueados fazerem matrícula. Foi muito legal, foi muito bacana, foi uma campanha que agitou demais o país. E eu tive a felicidade de participar dos bastidores. Eu organizei, gente, tudo que vocês possam imaginar. Em marketing eu fiz, em franchising eu fiz. Já fui consultor, já fiz impressão de banner, já fiz gráfica, já fiz fachada de loja. O que vocês imaginarem dentro do marketing, dentro de franquias, eu já coloquei o dedinho ali para aprender, porque eu sou um curioso de natureza. Então, eu fui atrás de conhecer. Depois eu tive a oportunidade de abrir minha consultoria e estou há 6 anos com a minha consultoria, que é a Nova Era Estratégia. De lá para cá, já são 32 redes de franquias atendidas, são mais de 4.300 franquias somadas nessas marcas, são bilhões de faturamento se a gente somar o faturamento dessas redes. Eu vou contar um pouco para vocês desse mercado. Então, assim, lista de presença para ganhar um dos meus 3 livros, você escolhe lá. Essa é a minha trajetória no mercado de franquias. Hoje o meu negócio ele está pontuado e formatado para ajudar empresas que queiram se transformar em franquias. Então eu tenho uma metodologia própria que eu venho validando há todos esses anos. Eu ajudo empresários a organizarem seus negócios para crescer como franquia, ou, prestem atenção, se vocês não têm interesse em transformar seus negócios em franquia, saibam que vocês podem usar também as mesmas técnicas de gestão e de operação das franquias para crescerem, expandirem os seus negócios e as suas marcas. Até um caso interessante, Jussi, um dia eu estava conversando com meu pai no telefone, aquela Havan lá, ela é franquia, não é? A loja Havan, apesar das lojas serem todas iguais, ela não é franquia. Ah, mas as lojas não são todas iguais? Ele perguntou para mim. Eu falei, não, pai, as lojas realmente são iguais, a operação é igual, os produtos são os mesmos lá dentro, mas ele usa as mesmas técnicas do mercado de franquias para expandir loja própria. Então é possível sim você expandir o seu negócio, mesmo sem virar franquia, e lógico, expandir de uma maneira muito mais fácil, muito mais organizada, através das técnicas do mercado de franquias. Então, Jussi, é isso que eu venho pregando nesses últimos 5, 6 anos, desde quando eu abri minha consultoria. É possível você crescer, é possível você organizar sua empresa usando as mesmas técnicas e recursos que os grandes franqueadores usam, independente se você for produto ou serviço. Eu tenho umas coisas legais para compartilhar com vocês aqui, para você também usar na sua empresa para crescer. João, como que tudo começou aqui no Brasil, né? Franquias. Você quer contar para nós assim como começou isso, essa história da franquia, né? Hoje como que ela está também, né? Quais os números das franquias no Brasil, se ela está em crescimento, se a pandemia atrapalhou? Perfeito. Muito boa pergunta, porque assim, a gente às vezes fala franquia, que nem eu falei, né? A gente conhece o Boticário, conhece algumas marcas, só que o mercado de franquias, até antes da gente chegar no Brasil, vamos olhar para o mundo um pouquinho, porque tem várias teorias, Jus. Você sabia que tem uma teoria que fala que a franquia, ou franchise em si, nasceu na Idade Média através da própria Igreja Católica, que ela foi abrindo filiais, ela foi abrindo franquias, como que são as catedrais, as paróquias, para ter um padrão de operação e terem também, olha só, o dízimo como arrecadação de royalties, que nem as franqueadoras fazem hoje, para concentrarem depois esses royalties na franqueadora, que seria o Vaticano, lá com o Papa e tudo mais. Então, para organizar a operação da Igreja Católica, lá na Idade Média, eles resolveram organizar como se fosse uma empresa mesmo. Não, todas as unidades vão funcionar do mesmo jeito, a missa se reza assim, assado, esse é o formato. Depois nós arrecadamos o dízimo, depois nós
distribuímos isso para a comunidade, um royalties vem aqui para a matriz, que é o Vaticano. Então, reza uma lenda, Jussi, que o franchising começou lá com a Igreja Católica, padronizando a operação de suas lojas, entre aspas, né, de suas filiais, que são as outras igrejas. Agora, pessoal, falando de franchising realmente, como nós conhecemos, com relação a leis, com relação a contratos, a formato de canal de distribuição, é legal explicar isso para vocês, o franchising é apenas uma das 7 grandes macroestratégias de expansão, são 7 grandes canais de distribuição que o mundo da administração de empresas fala para a gente, mas franchising nasceu praticamente nos Estados Unidos. Lembra daquela máquina de costura da vovó, aquela máquina Singer, que você já viu em algum canto, em alguma casa de titia, de avó? Os irmãos Singer começaram o franchising oficialmente nos Estados Unidos em 1800 e Guaraná com rolha. Bem antigo mesmo. O que eles fizeram? Por contrato, eles contratavam franqueados, que eram seus representantes, seus revendedores oficiais e exclusivos, e você só conseguia comprar a máquina Singer com os franqueados. Então, eles inventaram praticamente esse canal de vendas. Já existia catálogo, porta a porta, já existia um monte de coisa. Só que essa modalidade não existia. Então, eles fizeram esse tipo de contrato. Olha, você vai ser o nosso franqueado, você vai receber uma comissão maior do que se você fosse nosso representante, e você também vai pagar royalties para nós dessa comissão. E aí instaurou-se essa modalidade de contrato, e através dos irmãos Singer, lá em 1830, mais ou menos, eles começaram a distribuição de máquinas de costura por franqueados. E aí, isso foi evoluindo, juridicamente foi evoluindo, outras marcas foram testando, depois vieram as grocery shops, aquelas mercearias antigas que você vê, às vezes, em fotos, em filmes. As grocery shops foram as primeiras redes de franquias nos Estados Unidos, um pouco mais maduras, encorpadas mesmo juridicamente falando, com suporte ao lojista, com montagens de lojas padronizadas e tudo mais. Depois eles foram para mercado de fast food, aí veio o McDonald's, veio o Burger King, veio o Dunkin' Donuts, conhece? Lá por volta de 1930, 1940. E aí depois isso veio crescendo. Os Estados Unidos é a meca do mercado de franquias, só para você entender, é o maior mercado de franquias do mundo. Europa também, se nós pegarmos os principais países da Europa, Inglaterra, França, Alemanha, tem uma história de franchising muito sólida. Curioso também dizer que Japão é muito forte em franquias e poucas pessoas sabem. Japão é muito forte e a Austrália também é muito forte. A Austrália tem um dos jurídicos mais evoluídos no mercado de franquias no mundo. Japão e Austrália são 2 grandes mercados de referência também. Brasil não está muito atrás, agora falando de Brasil, nós somos entre o 5º e o 7º maior mercado de franquias do mundo, nós já fomos o 4º, isso vem oscilando, porém, muito importante que nem você falou, o franchising do Brasil começou um pouquinho mais tarde que nos Estados Unidos, lá por volta de 1950 com o IASIG e o CCAA. Foram as 2 primeiras franquias do Brasil, de cursos de inglês, e muitas estão aí no mercado até hoje, né? O IASIG está aí, o CCAA está aí. Eles começaram lá por volta de 1950 a franquear as suas escolas de inglês. Então, no Brasil, o boom do mercado de franquias veio mais ou menos na década de 90, quando virou plano real, quando o real estava 1 para 1 com o dólar. Muitas empresas vieram aqui para o Brasil, muitas pessoas, a oferta de emprego foi muito forte, as pessoas podiam escolher empregos. Houve também uma grande mudança no mercado trabalhista no Brasil naquela época, e aí as primeiras feiras de franquias começaram a acontecer. As pessoas estavam com dinheiro na mão, principalmente altos executivos e tudo mais, e o mercado de franquias teve o boom na década de 90. Nos anos 2000 começaram as micro franquias, que vão até 110, 120 mil reais. Esse valor era de 80, 90, foi reajustado recentemente para 110, 120. Então, assim, pessoal, o mercado de franquias só está começando no Brasil. Não temos aí nem 100 anos de mercado de franquias no Brasil. E, muito interessante, Jus, que você falou, poxa, mas é um mercado bom, é um mercado estável. Só para vocês entenderem, pessoal, o mercado de franquias no Brasil, ele tem projetado para esse ano de 2022, no momento que gravamos essa aula para vocês,
Nós estamos falando de 200 bilhões de reais de faturamento estimado para este ano. Para este ano. 200 bilhões. É muita coisa. É um mercado muito forte, muito maduro. Só que eu vou contar para vocês a imensidão de oportunidades que ainda existe nesse mercado. Eu vou explicar para vocês isso. Uma coisa interessante para a gente entender, se nós pegarmos, Jussi, todas as empresas abertas no Brasil, vamos falar de todos os CNPJs abertos. Eu fiz essa pesquisa aqui para contar para vocês. São quase 18 milhões de CNPJs ativos no Brasil hoje, nesse momento. Só que, na hora que nós olhamos para o mercado de franquias, apenas 3 mil empresas são franqueadoras. Esse é um número oficial da Associação Brasileira de Franchising, a ABF, e só 3 mil empresas no Brasil são franqueadores. E se nós olharmos os franqueados, aí sim, nós temos os franqueadores que vendem franquias dos seus negócios e os franqueados que compraram essas lojas. Nós temos apenas 171 mil franqueados no Brasil. Então, se a gente somar, olha só, se a gente somar franqueadores e franqueados, são 174 mil empresas, dividindo um bolo gigantesco de 200 bilhões de reais. Então, olha só a imensidão de oportunidades que ainda tem nesse mercado. E você sabia que um dos maiores desafios, Jussi, do mercado de franquias no Brasil não é a parte jurídica, tributária, não é nada disso. A gente está falando de empreendedores. Faltam empreendedores no Brasil. Então, olha só as oportunidades que franqueados e franqueadores ainda têm para explorar nesse mercado. São 174 mil empresas num universo de 18 milhões de CNPJs. Então, tem muito chão ainda para a gente construir no mercado de franquias no Brasil. Você falou de pandemia, importante a gente dizer que, obviamente, o setor de franquias, ele sofreu, nós tivemos lojas fechadas por lockdown, muitas franqueadoras sofreram bastante, porém, um dado interessante para eu passar para vocês, pessoal. O setor de franquias foi o último setor a entrar em crise e foi o primeiro a sair. Olha que louco isso. O setor de franquias começou a sentir uma queda no faturamento lá para o último trimestre de 2020 e ele já saiu dessa queda, desse negativo de faturamento, ele já saiu lá para o meio, para o final de 2021. Então foi o último setor que entrou em crise e foi o primeiro a sair. Para vocês entenderem, pessoal, em PIB, o mercado de franquias cresce em média quase 2 dígitos percentuais por ano nos últimos 20 anos. Uma média de 7, 8% ao ano. Ou seja, o mercado de franquias no Brasil cresce mais forte que a China. Só para vocês entenderem. Então, falando de números, Jussi, o mercado de franquias é uma potência. O mercado de franquias ele sente muito pouco as crises que acontecem. E isso se reflete também em uma pesquisa do Sebrae, vou contar para vocês. Existe uma pesquisa do Sebrae que é a taxa de mortalidade das empresas. Vocês sabiam, pessoal, que lá, quando você abre uma empresa no Brasil, a sua chance de quebrar é de 35% nos 2 primeiros anos. A cada 100 empresas que abrem, nos 2 primeiros anos, 35 vão quebrar. Aí o Sebrae vai lá no mercado de franquias pesquisar isso. E olha só o número. A cada 100 empresas que abrem no mercado de franquias, isso são franqueados, tá? A cada 100 franqueados que abrem no Brasil, apenas 5 quebram nos 2 primeiros anos. Então você está falando de quase 700% a mais de chances de sobrevivência no mercado de franquias do que abrir um negócio independente, um negócio próprio. Então é muito interessante esse número. É por isso que eu prego, Jussi, essa questão de você usar as ferramentas de franquias na sua empresa para aumentar as suas chances de competitividade e sobrevivência no mercado também, independente se você não queira ser franquia e queira continuar como uma marca independente. Você vai ter muito mais chances de sobreviver no mercado se você aplicar os recursos de franchising dentro da sua empresa. João, veio uma pergunta aqui. Como a gente sabe, nós, né, como empresário, sabemos que nós estamos prontos para entrar nesse mercado de franquias? Boa. É muito boa essa pergunta, Jus, porque assim, o negócio, você sente, como dono do negócio, você sente se o seu negócio já está mais maduro e dependendo menos de você do que antes. Você já tem 1, 2, 3, 5 pessoas, 10 pessoas te ajudando. Você já vem construindo isso há algum tempo. É claro que não é da noite para o dia. Porém, o empresário ele vai sentir o momento certo. Uma coisa muito intuitiva, que muitos empresários acabam errando, esse é um erro muito comum,
Ah, vem um tio, fala, nossa, eu queria abrir uma dessa na minha cidade, aí vem um parente, vem um amigo, nossa, mas você está tão bem sucedido, quero abrir uma loja igual a sua aqui na minha cidade, me ajuda a abrir uma igual a sua aqui. E aí você vai ouvindo, né, digamos que esses chavecos, né? Você vai ouvindo esses chavecos e você acaba se iludindo, falando, nossa, acho que eu vou virar franquia. E às vezes realmente não estava na hora, porque uma coisa é a pessoa falar, né? A outra coisa é a pessoa colocar dinheiro do bolso, a pessoa arregaçar as mangas, trabalhar, porque a franquia não anda sozinha. Tem muito disso no mercado também, muitas consultorias pregando que, transforme seu negócio em franquia e fique milionário, compre uma franquia e fique milionário sem trabalhar, sem fazer nada, isso não existe. Uma franquia tem equipe própria, o franqueado é um CNPJ independente, ele responde com um patrimônio próprio, ele tem uma folha de pagamento que ele tem que arcar com todos os meses ali, com as obrigações dos funcionários. Ele é um empresário. E como empresário, nós sabemos que uma empresa não anda sozinha, precisa de pessoas, precisa de gestão, precisa de acompanhamento. Só que o mercado de franquias, Jus, tem uma facilidade, porque o empresário, quando compra uma franquia, ele já compra todo esse pacote junto. Ele compra a experiência do empresário que já bateu cabeça antes, alguns anos, seja 1, 2 ou 10, ele já compra isso pronto. Então ele vai receber um treinamento, ele vai receber os manuais de operação, como que cada departamento funciona, o que cada pessoa tem que fazer, todos os cargos, funções, salários, todo o programa de operações da loja já está desenhado, está escrito, documentado. Então isso é muito legal porque quem compra uma franquia já corta um caminho, por isso que é um pouco mais caro. É normal que seja um pouco mais caro, você vai lá, paga uma taxa de franquia, você tem que, de alguma forma, comprar esse know-how, então por isso que você paga essa taxa de entrada e você recebe treinamento para abrir a sua loja, escolher ponto comercial, você recebe equipe de reforma, de adequação, tem muitas vantagens de você abrir uma franquia. E para o franqueador do lado de cá, Ju, isso é muito legal também, porque, primeiro, você ganha força de marca, a sua marca vai ganhando força, sua marca vai sendo valorizada no mercado. É diferente você ter uma lojinha, ter 2, ter 10, ter 100. É bem diferente isso para o impacto de uma marca. Então, o valuation da marca, a valorização da marca no mercado, ele vai subindo. A própria empresa vai ganhando valuation porque você vai comprando também em escala, você vai vendendo em escala, seus franqueados vão comprando cada vez mais barato também, porque você comprar para uma lojinha, você negocia lá apertadinho com o fornecedor. Mas você chega e senta com o fornecedor para negociar para 50 lojas, 100 lojas, aí é você que aperta o fornecedor. Então todo mundo ganha. Então por isso que no sistema de franquias, tanto franqueado quanto franqueador estão protegidos. É uma rede de negócios. Quando você monta uma franquia, você está montando uma rede de negócios que se protege. Então não é muito coerente um franqueado falar mal do outro, porque está falando de um colega de trabalho. Não é muito coerente os franqueados falarem mal do seu franqueador, porque são colegas do mesmo ecossistema. Então, uma rede de franquias, ela serve para isso, para ela se blindar, se proteger, para ela se proteger de concorrentes, para ela ganhar mercado de uma maneira mais fácil, mais robusta, mais rápida, do que se você for se aventurar sozinho, por exemplo. Então, tem várias vantagens também que o sistema de franquias traz, né? João, mais uma pergunta que eu estou anotando minhas perguntas. Manda todas as perguntas aí. Pessoal que tiver dúvidas, coloca no chat, manda aqui no chat, que a gente pega o finalzinho aqui, uns 10 minutinhos no final para trocar ideia. João, por que não? Vamos dizer assim, qual que é a diferença de eu ter uma filial e ter a franquia? Tá. A filial, sabe, né? A filial, juridicamente falando, é o CNPJ que ele está ligado a um CNPJ matriz, né? Tanto é que lá no CNPJ você tem o barra 0002, ao invés de 0001 que a gente está acostumado. A filial, Jussi, você vai ter uma loja própria, você como matriz, você tem obrigação fiscal tributária, você tem obrigação trabalhista, você tem um monte de obrigações legais sobre aquela empresa filial, mesmo que seja em outro estado, em outra cidade. Você tem que respeitar não só as leis municipais, quanto as federais e, lógico, as estaduais de onde você está colocando aquela filial. Porém, para você crescer com franquias, o franqueado ele é um CNPJ independente. Ele fecha um contrato com você de transferência de know-how, de direito de uso de marca, de direito de uso de uma tecnologia de negócios ou uma modalidade de negócios que você desenvolveu. Ele fecha um contrato com você por um tempo determinado. Ele vai usufruir desse modelo de negócios que você criou, dessa marca que você construiu e, mediante um pagamento de royalties mensal,
ele vai usufruir desse modelo de negócio. Vai pagar, lógico, vai implantar a loja, tudo capital dele, importante dizer isso, o franqueado ele vai entrar com o capital dele, seja recurso próprio, financiado, algum patrimônio que ele se desfaça para inteirar esse capital inicial, mas é o patrimônio dele, é o capital dele. Só que ele vai respeitar as regras que você como franqueador estabelecer. Então é interessante que crescer como filial, você tem todo o faturamento na mão, mas você também tem todos os custos e obrigações na mão. Você divide essa responsabilidade com o franqueado quando você opta por expandir com franquias. Então é uma responsabilidade compartilhada. Você tem sua parte, ele tem a parte dele. Vocês têm responsabilidades, deveres e obrigações acordadas em contrato, importante dizer isso. Vocês têm um contrato assinado por um tempo determinado. Então, vocês têm que executar o modelo de negócios dentro daquele período de contrato. E, João, aí, ó, vamos falar um pouquinho de mulher, né? Boa. Eu tenho até algumas anotações aqui. Eu falei para vocês que eu ia trazer dados legais. Manda aí. Como que é a participação da mulher nesse mercado, né? Agora que nós merecemos um ponto de atenção aqui. Eu vou convocar todas as mulheres que assistirem agora ao vivo, que assistirem a gravação. Eu vou convocar todas as mulheres, porque nós precisamos melhorar os números que eu vou dizer aqui. De acordo com o Sebrae, eu fui buscar uma pesquisa lá que o Sebrae fez. 1 em cada 4 mulheres no Brasil são empreendedoras. Nós não estamos dizendo autônomas, é a faxineira, é aquela moça que está batalhando. Não, nós estamos dizendo empreendedoras, ou seja, CNPJs abertos ou comandados por mulheres. 25% das mulheres do Brasil são empreendedoras. Isso é muito legal. Só que lá no franchising, eu encontrei outro estudo de uma consultoria que apenas 48% das franquias abertas no Brasil são comandadas por mulheres. Então, as mulheres ainda são a minoria no mercado de franquias, falando lá dos franqueados. Agora, quando nós analisamos os números dos franqueadores, Jussi, o número é pior ainda. Olha só o número que eu peguei aqui. Apenas das franqueadoras com menos de 10 anos de idade, ou seja, franqueadoras jovens, as franqueadoras com menos de 10 anos, apenas 40% são fundadas ou comandadas por mulheres. E aí, as franqueadoras um pouco mais maduras, que têm mais de 10 anos de idade, esse número cai para 30%. Então, as mulheres estão muito ainda tímidas no mercado de franquias. Nós precisamos de mais mulheres franqueadoras, nós precisamos de mais mulheres franqueadas, precisamos de mais mulheres nesse mercado, porque a mulher ela tem um olhar muito mais multicanal do que o homem. A mulher ela tem uma habilidade natural de olhar para várias frentes ao mesmo tempo, e isso é essencial para um bom franqueador. A mulher está atenta a recursos humanos, ela está atenta à satisfação da equipe, ela está atenta a fornecedores, à decoração da loja, pintura, fachada, limpeza, ela está atenta a tudo. Não é só gestão, faturamento. A mulher ela consegue ver muito mais abrangente do que o homem. Então nós precisamos de mais mulheres franqueadoras e franqueadas justamente por isso, para a gente trazer muito mais consistência para o mercado de franquias, porque o mercado de franquias ele é regido por padronização, ele é regido por esse cuidado, por esse carinho, é a logo no uniforme, a cor do uniforme, se o uniforme está bem passado, se a equipe está bem apresentada. A mulher, ela sabe, ela olha, ela vê, ela sente. Diferente do homem, que está muito focado, às vezes, em parte racional, a parte lógica. Não, olha o faturamento, olha a margem, olha isso. A mulher também vê isso. Ela tem muita competência hoje para ver isso, para gerenciar, para ser uma grande gestora. Mas ela consegue ver muito mais além. Então, os números são esses, os números mais recentes. Apenas 30% das mulheres aí em franqueadoras mais maduras, 40% apenas em franqueadoras mais jovens e apenas 48% das franquias abertas no Brasil são comandadas por mulheres. Então, precisamos melhorar. Eu falei que eu tinha uma história legal para contar para vocês. Eu falei que o franchise nasceu nos Estados Unidos, né? Vocês sabiam que a primeira franquia de serviços do mundo foi uma mulher que fundou em Nova York? Eu até peguei a história dela aqui, Martha Harper, para não esquecer. Martha Harper, ela tinha um salão de belezas e ela tinha uma linha de cosméticos própria dentro do salão. E aí aquele negócio, né? Ela começou a ser conhecida. Isso lá em Nova York, ela começou a crescer, a clientela dela pediu mais produtos, queriam mais salões e ela começou a receber visitas de outras mulheres aí por esse Brasil, pelos Estados Unidos afora. E
em 30 anos, a Marta abriu a franquia dela. Em 30 anos, ela tinha mais de 500 salões de beleza em 3 países. Então, a Marta é uma grande inspiração. Em 1891, ela começou o sistema de franquias de salões de beleza dela e vendendo também os cosméticos dela, lá em Nova York. Isso se espalhou pelos Estados Unidos, Reino Unido, se espalhou por alguns países também ali da Europa, e o negócio cresceu, são 500 salões. Primeira franquia de serviços do mundo foi uma mulher que fundou. Então, olha a contribuição da Marta para o sistema de franquias no mundo. Uma mulher que começou, uma mulher que deu o pontapé inicial nos Estados Unidos, que é a Meca, o centro do mercado de franquias do mundo. E ela foi uma grande precursora desse mercado e merece nosso reconhecimento aqui. Eu falo que mulher tem os olhos treinados. Exatamente. Inclusive, ela consegue ver tudo ao redor. Consegue. Inclusive, isso é tão verdade que você falou, que eu achei outro estudo aqui, vou contar para vocês, que das franquias e franqueadoras comandadas por mulheres, todas elas, não é a maioria, todas as franquias comandadas por mulheres e franqueadoras comandadas por mulheres faturam mais do que as franquias comandadas por homens. Olha que louco isso. A mulher é muito mais competitiva, ela é muito mais agressiva. Então, esse projeto da associação, Mulheres que Fazem Acontecer, tem tudo a ver com franquia. Tem tudo a ver com franquia, porque quando a mulher quer, ela vai lá e ela faz. E ninguém segura. Ninguém segura. Isso é verdade. Aí a Fabiana está falando mulheres no poder. Isso aí, Fabiana, mulheres Exatamente. no poder, né? Então, nós precisamos de mais mulheres no mercado de franquias. Eu até convoco quem assistir ao vivo, quem assistir a live gravada, que entre em contato comigo e vamos transformar seus negócios em franquias. Para vocês crescerem, para vocês darem oportunidades para mais mulheres, para que vocês ganhem mais espaço no mercado de franquias que estamos precisando. Precisamos, né, João? Mas eu vou contar uma coisinha para vocês, né? A minha farmácia está se transformando em franquia, gente. Estamos aqui João, desenhando um projeto de franquias há alguns meses já. E vamos lançar isso provavelmente ano que vem. Ainda temos muitos ajustes para fazer, mas está caminhando, né? Está caminhando. E, pessoal, olha só que interessante. A Jusce, ela tem a farmácia dela e ela já tem 10 anos de mercado. Ela já sabe fazer com o pé nas costas o negócio dela funcionar, o negócio dela acontecer, ela já conhece de ponta a ponta o negócio. Então chegou a hora dela transferir esse know-how, transferir esse conhecimento e dar oportunidade para outros empresários, outros empreendedores. E usarem o know-how dela, o conhecimento dela, para crescerem também, para empregarem, para fazerem seus sonhos acontecerem, realizarem seus objetivos. E é isso, o mercado de franquias é isso. Tem uma frase legal, Jussi, que um dos CEOs de uma das empresas que eu trabalhei, ele disse um dia para mim, nunca mais vou esquecer. Qual que é o conceito de franquias? Ele explicou o meu conceito de franquias na época que ele contou. Ele falou assim, é uma história de sucesso compartilhada que gera novas histórias de sucesso, que inspira novas histórias de sucesso. Então, o pré-requisito, Jussi, voltando naquela parte para a gente concluir, quando que é a hora certa de franquear? O pré-requisito é esse, você se sentir bem-sucedida com o seu negócio ou bem-sucedido com o seu negócio, esse negócio já paga as suas contas, esse negócio proporciona uma vida para sua família, uma vida digna, você não passa a perna em ninguém, o negócio já dá certo, você paga as suas contas de casa também com ele. Ok, vamos dar oportunidade para mais pessoas conhecerem o seu know-how, o seu conhecimento e usarem o seu modelo de negócios também para realizar o sonho delas. Então isso é muito legal, isso é muito legítimo. Acho que a essência do mercado de franchising, mercado de franquias é essa. Você, como uma história de sucesso, inspirar novas histórias de sucesso. O conhecimento nunca é demais, né? Eu acredito que quando você passa o seu conhecimento para o outro, né? Isso não tem nem preço, né? Tem um valor, né? Exatamente. O conhecimento, ele tem que ser transmitido para outras pessoas, né? Não pode estar conosco sempre, né? Uhum. E é muito legal, João, ontem, para contar uma experiência para você, ontem eu me reuni com uma empresária, ela montou um negócio, primeiro negócio da vida dela, ela, a mãe dela e a tia. São 3 mulheres à frente de um negócio e já montaram um negócio que parece uma franquia. Eu até fui lá, me chamou a atenção, falei, olha, vocês são franquia, não são? Sabe quando a gente sente, tem aquela sensação que parece franquia?
Então, como eu tenho uma sensibilidade alta para isso, eu já fui lá conhecer, fui lá, experimentei o produto, é uma franquia de alimentação. Aliás, não é uma franquia. Ela contou para mim, mas João, conta para mim como que é esse negócio de franquia, como que eu faço para crescer, porque eu abri faz 4 meses. Então, eu expliquei para ela o passo a passo. Existe um passo a passo, existe uma metodologia. As coisas não acontecem assim da noite para o dia. E tem muito trabalho, tem muito esforço envolvido. Mas acho que eu te interrompi, você ia contar alguma coisa. Não, eu ia perguntar para você, para eu explicar aqui, né? Quanto tempo demora para a formatação de uma franquia? Porque Tá, não é da legal. noite para o dia, né? Quais Exatamente. são os passos, né? Eu gosto muito, assim, de implantar, né, na minha empresa, processo, né? A Uhum. importância dos processos implantados na empresa, do treinamento para os funcionários Uhum. também, né? Excelente. Essa é uma pergunta muito legal, porque é exatamente a pergunta que a empreendedora fez para mim ontem na reunião. O que que eu preciso fazer? Qual que é o passo a passo? Existe um roteiro mais ou menos pronto para eu seguir? Vamos lá. O empreendedorismo tem suas fases, né? Você vai começar sozinho, com mais uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e as coisas vão acontecendo. Não é da noite para o dia. Então você vai demorar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos para montar a sua metodologia de negócios, para você arredondar o seu modelo de negócios. Não, agora eu acertei. Se você, imagina aquela moça ou aquela pessoa que vai começar a fazer brigadeiros e trufas para vender. Ela vai testar receita, ela vai perder produto, ela vai testar sabores e ela vai encontrar um cardápio, vamos dizer assim, ideal, que gera receita muito mais fácil para ela. Opa, agora eu encontrei o caminho. E aí você começa a crescer, você faz uma lojinha pequena, você aumenta a loja, vai para outro ponto e as coisas vão acontecendo. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos é aquele período normal do empreendedorismo que a gente sabe, às vezes começou em casa, na cozinha de casa, na garagem de casa e as coisas foram acontecendo. Depois que você se sente mais seguro ou segura de que o seu negócio realmente já está um pouco mais maduro, aí é aquilo que você falou. Vamos agora profissionalizar o nosso negócio. Vamos desenhar processos, como que funciona o atendimento ao cliente, como que funciona financeiro, como que funciona compras, como que funciona aqui o departamento de vendas, como que funciona a sua empresa. Você tem ela aqui na cabeça. O desafio agora é tirar ela da cabeça e colocar no papel. Você precisa documentar tudo que você sabe fazer. Então, às vezes a gente não sabe como desenhar processos. Você senta com a sua vovó. Eu vou ensinar você a desenhar processo agora com a sua vovó, com sua titia, com alguém mais velho de preferência, porque essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade de entender coisas muito complexas, coisas muito modernas. Então você vai pegar uma folha sulfite, papel e caneta na mão, aliás, lápis e borracha na mão, porque você vai ter que redesenhar muita coisa, e você vai explicar para a sua avó como que a sua empresa funciona. Olha, avó, aqui o cliente chega na empresa, aí o vendedor atende, aí o vendedor fala bom dia, aí mostra assim, mostra assado, faz assim, faz assado, e você vai montando os quadradinhos e as flechinhas com um processo. Fala assim, olha, é assim que funciona a minha venda hoje na empresa. Sabe como que eu faço para comprar? Aqui tem o fornecedor, eu faço 3 orçamentos, eu faço uma média, eu negocio isso. Vai montando o processo para a sua vozinha entender, que se ela entender, os seus colaboradores vão entender. E aí você monta seu processo e apresenta para os seus colaboradores. Documenta isso em papel, Word, você pode colocar em cartazes, post-it na parede, improvisa aí. O negócio é desenhar o processo de uma maneira fácil de entender, para todo mundo ver como funciona, o passo a passo. Olha, o cliente chega na loja, faz isso, faz aquilo, depois vai para a produção, depois fecha o pedido, tal, 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 passo a passo. Se a sua equipe conseguir executar sem você precisar ficar em cima, mandando, orientando, falando, você desenhou um bom processo. E franchising é exatamente isso. É você padronizar um processo que já deu certo, que já foi testado, que já foi validado, que a equipe entendeu e consegue executar sem você. Beleza, maravilha. E aí você consegue ter mais tempo livre. Olha só a mágica acontecendo. Você, como empresário, tem mais tempo livre, agora é a hora de crescer. Então, às vezes, você fica. O empresário no começo, Justo, ele fica louco, ele está trabalhando, ele não tem férias, é 3 anos, 5 anos sem férias, e a esposa cobra o marido cobra a esposa, você não tem mais atenção para mim, as crianças estão crescendo, você não está mais vendo ninguém crescer, você não vai na escola das crianças. Não é verdade? É aquela cobrança para todo lado, né? Porque você não tem tempo, você está construindo o negócio. Realmente é um pouco mais complicado no início. Mas, de repente, começa a sobrar tempo no dia.
Aí você tem 2, 3, 5 pessoas chaves aí na sua empresa que são muito importantes, que já executam as coisas principais que você sabe que precisa para o negócio funcionar, e você começa a ter tempo livre. Às vezes você vai só meio período na empresa, daqui a pouco você consegue tirar um fim de semana prolongado, daqui a pouco você tira uma semaninha com a família, e a empresa está funcionando sem você. Quando você chega nesse ponto, você está muito mais do que preparado para crescer, para expandir, para abrir novas lojas próprias ou para crescer como franquia. Então existe um passo a passo, existe uma linha do tempo, desde quando você começou sozinho lá na sua garagem, na sua cozinha, em casa, até o dia que você consegue ficar 1, 2 semanas fora da empresa e o negócio não para. Se hoje você sai da empresa e o negócio some, o negócio para, o negócio morre, ainda você não chegou nessa parte de desenhar processos, de orientar a equipe, de delegar funções. É muito importante você abrir mão de algumas frentes, sair do chão de fábrica, sair do operacional, ensinar outras pessoas a fazerem o que você faz, a cumprirem a sua metodologia que você desenvolveu, e aí sim você vai ganhar tempo livre para crescer, para pensar em formas e caminhos de crescer. Porque o empresário é isso, ele precisa desse tempo livre, não é à toa, é para pensar em formas de crescer. O empresário tem que ser o maior vendedor da empresa, ele tem que ser o maior prospectador de clientes, ele tem que ser o maior negociador com fornecedores. O empresário precisa ter esse tempo livre para pensar. Nossa, adorei. E tudo que você falou é pura verdade. A gente Né? também é empreendedor, a gente já passou por algumas fases. João, nós temos 10 minutinhos. Legal, maravilha. Então, uma dica que eu deixo para vocês é o seguinte, só lembrando para quem está assistindo ao vivo, link da lista de presença aqui, para vocês ganharem um dos 3 livros. Lá na lista de presença você escolhe qual que você quer ganhar, e a partir de amanhã a gente vai mandar por e-mail para vocês aí os PDFs dos livros que você escolher, beleza? Então, link aqui da lista de presença para quem está aqui com a gente. Uma coisa que eu quero deixar de dica para vocês. Quem ainda está com dificuldades de padronizar processos, escrever processos, mapear processos, vamos primeiro nos atentar a essa fase. Você, como empresário, empresária, você precisa ter tempo livre. Você precisa ter qualidade de vida, você precisa ter um meio período livre que seja, você precisa ter esse tempo de qualidade para pensar em maneiras de crescer. Então, o primeiro passo é isso. Vamos organizar o time, organizar a equipe para executar os processos. Eu sei que tem algumas frentes que é muito difícil o empresário abrir mão, não porque o financeiro é o que faço, né? Bate até no peito. Não confio em ninguém, as pessoas vão me roubar, então eu que faço. Não, as vendas têm que ser comigo, porque se eu parar de vender, o negócio vai morrer. Então, vendas é comigo. Não, João, aqui eu tenho que fazer tudo. Eu faço vendas, eu faço compra, eu faço gestão, eu vou lá no estoque, eu embalo, eu entrego, boto no carro, levo. Opa, peraí, você está sobrecarregado aí. Tem funções operacionais que você está perdendo hora. Você não está ganhando hora, você não está economizando, você está gastando hora. Se você parar para pensar, Jussi, uma parte estratégica que a gente não pensa como empresário, imagina, você vai contratar uma pessoa para o seu, sei lá, para o seu administrativo, auxiliar administrativo, vai cuidar de papelada, ponto de funcionário, folha de pagamento. Essa pessoa vai custar aí, vamos colocar um salário CLT, R$1.500, R$2.500, que seja R$2.500 por mês. Se você dividir R$2.500 por 176 horas que essa pessoa vai trabalhar ali te ajudando, você vai dar ali mais ou menos, quanto que vai dar? Depois faz a conta aí para mim. Você dividir R$2.500 por 176. Olha só o valor dessa hora. Então você vai pegar, você tem a conta aí? Não, não tem ainda. Não, então vamos ver se o pessoal fizer aí no chat, vamos fazer, porque eu estou sem calculadora aqui agora, não vou arriscar a conta de cabeça. Eu também estou sem calculadora aqui, eu não vou conseguir fazer. Mas vamos supor que você pague ali 15, 17, R$20 a hora dessa pessoa. O que vai acontecer? Se você está executando uma função que você está pagando outra pessoa para fazer, a sua hora está valendo a mesma do que a pessoa. E a hora mais cara possível é a do empresário. Por quê? Porque ele investiu uma grana para abrir o negócio, investiu ali, vendeu um carro, vendeu um terreno, investiu uma grana pesada para abrir o negócio, e logo a hora desse empresário ela é muito cara. Ele arriscou um patrimônio, ele arriscou as poupanças de uma vida inteira, ele arriscou uma economia. Então é muito cara essa hora. Você está trocando sua hora super cara por uma hora que você está pagando para a pessoa fazer aquilo que você contratou ela para fazer. Então imagina um funcionário que você contrate R$2.500,
ele vai dividir por 176 horas trabalhadas no mês. Olha aí, o pessoal dos pastéis colocou aqui, 14,20 a hora. Então, se você contratou alguém, olha só, você está usando a sua hora 14,20, a mesma hora que você está pagando outra pessoa para fazer aquele serviço que você contratou ela para fazer. Então, o processo é muito importante. Você tem que mapear processos, quais são os seus departamentos, quem está nos seus departamentos, o que essas pessoas fazem ou precisariam fazer, como que funciona cada departamento. Então, vamos pensar com foco no cliente. Desde o cliente conhecer a sua empresa até ele se tornar cliente, fazer uma compra e indicar novos clientes, qual é essa jornada do cliente? Por onde ele passa dentro dos seus departamentos, dentro do seu negócio? Pensa na jornada do cliente, de ponta a ponta. Desenha processos. É literalmente fazer bolinha, quadradinho e flechinha numa folha de sulfite. Depois você documenta isso, faz uma apresentação mais bonita, coloca quadros na parede, aí você vai profissionalizando. Muita coisa também que acontece, Jus, empresas familiares também têm muita dificuldade, né? Porque os cargos acabam se confundindo. Profissionalizar uma empresa familiar é um pouco mais complicado, porque envolve questões pessoais também, mas na hora de crescer tem que ser profissional. Não dá para ficar improvisando, trazer o primo só porque o primo sabe mexer no Excel, a prima é arquiteta, o outro é estagiário de direito, está fazendo direito, vai fazer o meu jurídico aqui. A gente brinca que é o puxadinho, né? Então, não façam puxadinho com as suas empresas. Não improvisem na gestão das suas empresas. Profissionalizem desde o primeiro dia. Seja você sozinho. Não, eu não sei fazer design, não sei fazer marketing. Contrata um freelance, ou contrata um redator, um designer, ou contrata um vendedor se você não sabe vender, se você não gosta de vender. Poxa, você vai pagar a hora daquela pessoa vai trazer receita para a empresa. Então é legal você ir encontrando meios de tirar esses pesos das suas costas, profissionalizar o seu negócio e se você tiver dificuldades, vem falar comigo, fala aqui no meu direct, manda um direct para mim. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, anotem meu WhatsApp, não tem estrelismo aqui. DDD é 17 99794 7037. Anotem meu WhatsApp, quem quiser colocar no chat aí para ajudar o pessoal também. 17 é o DDD, 99794 7037. Se você tiver dificuldades, a gente fecha uma sessão de consultoria, eu ajudo você. Fiquem à vontade para me chamar lá no WhatsApp para a gente conversar, que eu faço questão de estar à disposição de todos vocês aí da associação também. Pessoal, alguma pergunta? Acho que tem uma pergunta aqui em cima, hein? Vamos ver, deixa eu subir aqui, ó. A Adriana perguntou, e hoje o empresário que tem que ser influencer do negócio também? Isso daí é muito interessante, Jussi, que a Adriana perguntou, porque o empresário ele tem que fazer o marketing, ele tem que fazer foto, ele tem que fazer vídeo, ele tem que estar nos stories. Adriana, isso é muito comum hoje em dia. A Nova Era Estratégia, que é a minha consultoria, não é só o João aqui. Tem outros consultores, tem parceiros, tem mais pessoas envolvidas, só que a Nova Era Estratégia tem o João lá no perfil, tem a foto do João, tem o João falando aqui para vocês. Isso é normal. Hoje as pessoas não seguem mais empresas. Eu duvido que você segue a marca de carro que você anda. Eu duvido que você segue a marca de escova de dentes que você usa. É muito difícil as pessoas seguirem marcas, logotipos. Hoje em dia o marketing mudou. As pessoas seguem pessoas. E não tem problema nenhum você ser o influenciador principal da sua empresa, porque é exatamente isso que os clientes querem hoje. E as marcas grandes estão tendo uma dificuldade imensa de trazer um rosto para a empresa hoje. E muitas empresas estão selecionando pessoas dentro do próprio negócio para assumir esse papel caso você não tenha essa desenvoltura. Então nomeie uma pessoa aí na sua empresa, essa pessoa tem mais desenvoltura no vídeo, fala bem, você vai lá, nomeia ela como o seu rosto, a sua influencer interna. Então você não precisa às vezes ter também essa obrigação, você pode nomear alguém da equipe. Eu vou te falar da Adriana. Adriana, né? Ela que é a minha fotógrafa. Quando ela vem para o Brasil, ela mora nos Estados Unidos, né? E ela que tira as fotos aqui, as corporativas. Legal, boa, legal. E as fotos que você posta são todas profissionais, dá para ver que você tem esse cuidado aí. Coloquei meu WhatsApp aqui no chat também, para quem quiser anotar. Anotem aí, João da Nova Era Estratégia, para a gente falar de franquias. Vamos fazer seu negócio crescer. Uma coisa legal, Jussi, que eu ouvi de um cliente meu de algum tempo atrás, ele falou assim, João, cara, esse trabalho seu é muito legal porque você ajuda as empresas a crescerem mais errando menos.
Porque se eu tivesse conhecido você há 3 anos atrás, nossa, eu já estaria muito grande, muito maior do que eu estou hoje, porque eu perdi muito dinheiro, bati muita cabeça, errei e fiz uns movimentos errados de mercado, abri loja onde não era para abrir e perdi dinheiro também. Muito legal essa missão, e eu tornei essa frase desse cliente como a minha missão. Eu ajudo as empresas a crescerem mais errando menos. Porque é isso que o mercado de franquias ensina. Ensina você a organizar seu negócio, padronizar sua empresa, seus processos, organizar seus departamentos, e aí finalmente você ganha tempo livre para pensar em formas de crescer, abrir novas lojas ou transformar seu negócio em franquia e ajudar outros empreendedores também. Beleza, pessoal, nós estamos chegando ao fim. 2 minutinhos para acabar. João, eu quero te agradecer. Vamos! João, 1001 desculpa, a conexão caiu, consegui retornar agora. Imagina! Certo? Vamos finalizar, Acontece. então. É nossa maravilhosa internet no Brasil, tá tudo bem. Jogo que segue, vamos embora. Pessoal, eu estava me despedindo, né, quando nós encerramos a live, tá? Eu quero agradecer, João, em nome da Associação Comercial e Industrial de Mineiros, pela sua participação, para passar esse conhecimento, né, o que é franquia, e também a todos que estão aqui presentes, né, que tiraram uma horinha do tempo de vocês para estarem aqui conosco. Eu que agradeço em nome aí da associação, em nome da equipe, em nome de todos. Eu sei que a associação tem um batalhão de pessoas trabalhando também. O próprio André, você que foram tão solícitos, o próprio projeto, parabenizar o projeto, que a gente precisa reconhecer isso também. E caso vocês tenham dúvidas, pessoal, se vocês quiserem conhecer mais sobre franquias, quiserem conhecer mais sobre o João, acessem lá no YouTube. Vai lá no YouTube e digitem Nova Era Estratégia, vocês vão encontrar mais de 300 aulas gratuitas minhas lá. Tem esse cidadão que vos fala aqui, falando bastante lá também. Tem aqui o Instagram, @NovaEraEstratégia, fica o convite para todos vocês seguirem o conteúdo aqui também. Sempre tem aula ao vivo. Toda semana eu costumo colocar uma aula ao vivo aqui. Sempre tem vídeo novo no YouTube. Sempre tem curso saindo. Sempre tem muito conteúdo legal para vocês aí do lado de lá. Pessoal, então a nossa boa noite e gratidão por estarem aqui conosco. E peço desculpa mais uma vez. Ainda que caiu no finalzinho, né, João? Nossa, é verdade. Eu fiquei apreensivo porque aqui apareceu para mim vídeo pausado. Eu falei, nossa, às vezes apertou o botãozinho e aí acabou caindo a conexão. Mas beleza, voltamos a tempo de se despedir. Também sei que todo mundo aí tem seu período aí da noite, precisa dar atenção para o filho, para o marido, para algum ponto aí, precisa arrumar a casa, precisa fazer alguma coisa, às vezes trabalhar, tem gente trabalhando ainda, na verdade. Precisa organizar alguma coisa, mas eu que agradeço o convite, eu que agradeço a cada um ao vivo que esteve aqui. Lembrando que lista de presença, depois se você puder, Ju, se compartilha lá no vídeo da live, deixa ela salva, não sei se você consegue fazer isso, coloca lá na descrição, lista de presença para ganhar um dos meus 3 livros que eu estou dando de presente para quem participar aqui da live, beleza? Tá bom, então. Boa noite e até a próxima, pessoal. Obrigado, boa noite, pessoal. Bom descanso, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.